A paz, irmãos. Cada momento que nós temos com o Senhor são momentos únicos. Seja de oração, seja de meditação da palavra, seja de estarmos reunidos como estamos reunidos aqui como igreja. Estes momentos são momentos especiais, que o Senhor fala conosco, que o Senhor toca no nosso coração, toca na nossa mente. Por isso que devemos aproveitar a cada instante que temos oportunidade de estar sós ou em comunhão com irmãos, em reunião ou em reuniões. Porque sempre o Senhor tem algo para nós. Amém? Graças a Deus pelos irmãos que estão aqui. Que a graça e a misericórdia do Senhor, as consolações do Espírito Santo estejam em cada coração, cada vida, cada mente. Porque o Senhor é bom. E temos experimentado da sua misericórdia, da sua bondade, nestes dias que estamos vivendo. E que assim o Senhor continue conosco, com o seu povo, com a sua igreja, não só aqui em Vitória, mas em todas as cidades ao redor do mundo. Porque muitos sofrem quando a gente vê as dificuldades no mundo. Quando eu vejo uma comunicação que o Afeganistão, as mulheres estão sendo proibidas até de sair na rua. Isso não é algo que está no coração de Deus, isso é malignidade no coração dos homens. As opressões no mundo, as dificuldades do mundo. Pessoas que pagam R$6.000 na diária de um hotel, e às vezes aonde ele mora pode ter pessoas que não têm um prato de comida para ter naquele dia. Este é o mundo em que nós estamos vivendo. E o Senhor conhece todas estas coisas. Há um momento próprio que o Senhor agirá. O Senhor dá oportunidade aos homens, principalmente aqueles que têm autoridade de fazer algo e não faz. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer e não faz, peca. Fora outros pecados de omissão que existem. Por isso que o nosso coração grita. Cada dia, venha a nós o teu reino, Senhor. Porque nós sabemos que será um reino de justiça, de equidade, de amor. E nós que conhecemos a Bíblia, que lemos a Bíblia, que ouvimos da Bíblia, devemos ser atentos para isso. Nesta noite eu vou trazer uma palavra para os irmãos, o conhecer de Deus. O conhecimento de Deus. Você sabe que o Senhor conhece você pessoalmente? O Senhor conhece agora onde está o seu pensamento. O Senhor conhece detalhes da sua vida. Não tem maneiras nenhuma de nós corrermos de Deus. Ele nos conhece, a cada um ser humano que está neste mundo. Aliás, a própria palavra diz que Ele nos conhece mesmo antes de nós nascermos. Porque Deus é Deus. Ele tem conhecimento de todas as coisas. O conhecimento de Deus. Abramos a Bíblia, lá no livro de Revelações de Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11, de onde eu tirei esta palavra. João na ilha de Pátimos, preso por amor ao Evangelho, perseguido. Ele já nos seus dezenas de anos, talvez mais de 60 anos, achando que ia morrer, perecer ali, últimos dias da sua vida. E ele teve uma das maiores revelações de toda a Bíblia. O Senhor falou com ele, e uma das cartas que ele escreveu,
o Espírito Santo mandou ele escrever. A igreja de Esmirna, ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Irmãos, aqui no versículo 9, a palavra está nos dizendo: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. E nós vemos, irmãos, que este conhecer de Deus, 7 vezes em suas cartas às igrejas da Ásia, o Senhor Jesus diz: conheço. E geralmente essas palavras são usadas em um bom sentido. Nós vemos que nas igrejas de Apocalipse, em cada cidade, assim era no Novo Testamento, assim deve ser nos dias de hoje. Em cada localidade, uma igreja, os salvos do Senhor, não dividida por homens, por doutrinas, por ideologias. E o Senhor conhecia as lutas das igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, que estavam em cada cidade. Ele diz: conheço as tuas obras. E Ele também está dizendo para mim e para cada um de nós que estamos aqui, e tantos quantos ouvirem o que está sendo gravado, que Ele conhece as nossas obras, o que nós estamos fazendo. Conheço o teu labor, o teu trabalho, a tua diligência. Conheço a tua perseverança. A perseverança na verdade, na palavra, no testemunho, na vida. Conheço a tua tribulação. Não é porque eu sou crente, sou salvo, sou liberto, o Senhor me abençoa, eu não posso ter tribulações nessa vida. Posso ter e pode ter, estar tendo alguma ou algumas, e ao redor do mundo a igreja do Senhor passa por tribulações, mas o Senhor conhece todas elas. Conheço a tua pobreza. Conheço também o teu amor, o amor pela palavra, o amor pela reunião da igreja, o amor pelo testemunho, o amor pela oração, pela intercessão, por ajudar. O Senhor conhece, e conheço a tua fé, a fé que o Espírito colocou no nosso coração. Nesta palavra conheço, há enorme conforto, compaixão e encorajamento para o povo de Deus. É o conhecimento pleno de Deus. Deus de antemão, quando Ele escreveu, mandou escrever Gênesis, Ele já saberia o que iria acontecer nos dias de hoje. Esse é o Deus que sirvo, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que a igreja deve entender e compreender. É o Deus que conhece todas as coisas. Quando Jesus disse conheço, Ele usou a palavra oída, que sugere um conhecimento completo. Conhecer perfeitamente, não apenas observar, mas por experiência. É uma palavra muito mais profunda. Muitas das vezes nós não entendemos a palavra de Deus quando a lemos, porque muitas das vezes nós não conhecemos nem a nossa língua que falamos, o significado das palavras.
Precisamos entender pelo Espírito Santo de Deus. Não é o conhecimento intelectual, físico ou qualquer coisa que vai nos fazer conhecer a palavra, mas conhecer as Escrituras e também conhecer aquilo que lemos nos ajudará muito a entender as verdades de Deus. Não é a palavra ginosco, que é o conhecer progressivamente ou por experiência. Alguns irmãos me conhecem. Há 48 anos estou com os irmãos. Lá em Jetibá, no início lá eu fui lá em Jetibá, ainda na casa de irmãos que reunia. Mas os irmãos me conhecem? O que passa no meu coração, no meu interior, o único que conhece é o Senhor, é Deus. E assim é com cada um de nós que estamos aqui. Eu posso ter conhecimento de irmãos, Norival Júnior, quantos anos, desde garoto que eu o vejo. Algum conhecimento eu tenho dele, mas o conhecimento de saber o que passa no coração, na mente dele, na vida dele, só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece a sua fidelidade, o que passa no seu coração no dia a dia. Enquanto estivermos neste mundo, a dor é parte da vida, mas nunca é fácil de suportá-la, não importa qual seja a causa. O Senhor conhece. Jesus elogiou a igreja em Esmirna por a sua fé, diante o sofrimento. Quem é que perseguia a igreja de Esmirna? Os judeus. O irmão Policarpo, já com seus 86 anos, porque não obedecia a César, não adorou a César, ele foi queimado vivo. Os judeus o perseguiam, a igreja perseguia. Os judeus perseguiam a igreja no Novo Testamento. E muitas perseguições surgiram através da história, nós sabemos, através da igreja verdadeira do Senhor, dos salvos, daqueles que dão testemunho da verdade. O Senhor conhece isso. Será que são igrejas ou são também a réplica, como a palavra de Deus, sinagogas de Satanás? Porque assim o Senhor os chamou. A oposição dos judeus tornou a vida particularmente difícil para os cristãos ali. Embora seu título fosse Congregação do Senhor, como está lá em Números, capítulo 16, 3, o Senhor chamava a congregação dele no deserto, a Congregação do Senhor. Os judeus hostis e infiéis à palavra tinham se tornado sinagoga de Satanás, servindo aos propósitos de Satanás, e não ao de Deus, quando se reuniam para adorar um comportamento blasfemo. Eles reuniam, mas não para adorar a Deus. Agora, nós somos a congregação do Senhor. Qual é a congregação do Senhor? É a igreja. É cada um de nós que estamos aqui, somos igreja de Deus. Aprendamos, eu não vou à igreja, eu vou à reunião da igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um local de reunião, um auditório, que pode ser em qualquer lugar, em sua casa, no seu terreiro, debaixo de uma árvore. E Jesus nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí estou presente. Já é igreja. Eu sozinho dentro do meu carro, dirigindo, eu sou a igreja do Senhor que estou ali. E onde eu estiver eu tenho que dar testemunho como igreja do Senhor. Cristo conhece a perseguição e a pobreza dos seus, como acontecia lá com Esmirna. Até o nome Esmirna é amargura, o nome é mirra e amargura. Interessante, né? Ele sabe como o mundo os vê. Muitos cansados, enfraquecidos e atribulados já foram fortalecidos e encorajados por esta palavra de 3 sílabas: conheço. Que você seja fortalecido nesta noite, porque o Senhor conhece a sua luta, a sua dificuldade, talvez até a sua incredulidade em muitas coisas. Cabe você entregar ao Senhor e buscar ao Senhor. A luta é sua com Deus. Conheço. Lembra desta palavra a cada momento da sua vida, ao deitar ou levantar. O Senhor nos conhece. E quantas coisas podemos estar entristecendo ao Espírito Santo de Deus. Esta palavra pronunciada por nosso Salvador,
toca nossos problemas com o sorriso de Deus e faz com que os sofrimentos deste mundo não passam, como diz em Romanos 8,18, não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você já pensou nisso, meu irmão? Deus tem uma glória revelada para você. Já está sendo revelada através de Jesus. A vida que nós temos é vida plena, essa que temos que ter no Senhor. Temos lutas, dificuldades. Quantas vezes, né? Graças a Deus eu tenho o privilégio de meditar na palavra pela manhã. Toda a vida eu gostei deste horário. À noite eu vou dormir. Quantas experiências o Senhor nos dá? Esta palavra que eu tive aqui é lendo textos da Bíblia. Surge na minha mente, eu vou montando a palavra, vou escrevendo. Eu gosto de escrever e guardo. Tem coisas escritas 50 anos. Se eu quiser digitar livro, digo. Mas o maior livro que tem que ser lido é isso aqui. Outro dia eu fui numa livraria, não achei Bíblia numa livraria. Lá no Shopping Vitória, uma das maiores que existe. Tem livro de ajuda, psicologia, tudo isso é bom. Não tinha Bíblia. Cadê a Bíblia? Graças a Deus eu tenho o privilégio, tenho umas 20 em casa. Se pudéssemos assimilar a dimensão da glória que será nossa, consideraríamos triviais os sofrimentos ao longo do nosso caminho. O Senhor conhece as dificuldades que temos como igreja neste mundo, para falar, para testemunhar, para ver as coisas. O nosso sumo sacerdote conhece as coisas pelas quais estamos passando, porque Ele mesmo já passou por elas. O Senhor Jesus, quando tornou-se homem e habitou entre nós, Ele viu isto, Ele presenciou isto. Ele não conhece não por ser Deus, mas Ele também viu. Ele é um homem de dores e conhece aflições. Ele sofreu e foi tentado. A mesma tentação que Satanás tentou Eva lá no jardim do Éden, ele tentou Jesus no deserto. Jesus foi vitorioso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E outras citações que Jesus falou. E o mesmo pecado que tentou Jesus, Satanás tentou Jesus e Eva e Adão lá no jardim, é o mesmo que faz com o homem hoje. Concupiscência dos olhos, soberba da vida. É a mesma. As artimanhas do inimigo são as mesmas. Se você tiver conhecimento da palavra, discernimento da palavra, conhecimento de Deus, você vai entender as artimanhas do inimigo. O Senhor, como cabeça do corpo, que é a igreja, Ele compartilha das provações e perseguições dos membros de sua igreja, como aconteceu lá em Esmirna. Ele sabia. Ele permitiu que Policarpo fosse queimado aos seus 86 anos. E outros, quando lemos o livro de Hebreus, os heróis da fé, do versículo 11 em diante, a gente esquece que pela fé uns foi cerrado ao meio, queimado vivo. Os heróis da fé, ali também foi herói. Não só aqueles que viveram pela fé, mas que morreram por causa da fé, são heróis de Deus. Ele não entende como uma experiência presente e não apenas intelectualmente. Ele a sente por nós. Não é algo intelectual, experiência, não, Ele sente por nós. Cada pai, cada mãe, cada família, que às vezes vê os seus queridos, seus entes queridos, às vezes afastando ou afastados, o Senhor conhece. Coloque diante do Senhor. Como nosso intercessor, Ele vem ao nosso encontro para carregar os nossos fardos. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Isso é Bíblia.
e limpar nossas lágrimas, cuidar de nossos ferimentos e afastar os nossos inimigos. Se estamos passando por um vale de dor e sofrimento neste momento, ouça o Salvador lhe dizer: conheço, eu conheço. Seja lutas que forem, o Senhor conhece. Como igrejas não estamos sozinhos neste mundo. Ele está com você no vale. Não diz lá: se eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A experiência do salmista. O trará em segurança até o outro lado, ele levará em segurança até o seu destino desejado. Deixe que as dificuldades aumentem sua fidelidade. Irmãos, as dificuldades na nossa vida não é para sermos infiéis a Deus. Não, Deus me abandonou, não. Permaneça mais fiel, porque o Espírito vai nos dar graça para isso. Que a nossa fidelidade aumente cada dia mais no Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco. Confie em Deus e lembre-se de sua recompensa celestial. O mundo não nos pertence. Será que eu vivo até 80 anos? 90? Não sei. Eu oro ao Senhor: Senhor, no momento que tu quiseres me levar, me fala antes, que eu quero comunicar algumas coisas. Como Paulo dizia: eu anseio estar com o Senhor. Irmão, quem está neste mundo e ver o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o desejo do coração, estar aqui para glorificar o Senhor, mas o desejo maior é estar com o Senhor. É muito maior a glória de qualquer uma que tiver neste mundo. Mantemos a fidelidade ao Senhor, fidelidade à palavra, aos princípios. Nós podemos ser infiéis, sabia? Deus pode nos mostrar grandiosas coisas da palavra de Deus, e com o decorrer do tempo nós vamos esquecendo, e dá um pouco nós estamos fazendo parte de outras coisas, que não é condizente com aquilo que o Senhor me mostrou, daquilo que o Senhor me falou, daquilo que eu tive a experiência, que eu vi, e agora o nego. Se isso muitas das vezes fere o coração de irmãos, quando a gente coloca diante do Senhor algumas vidas que a gente lembra, a gente entristece o coração, quanto mais o coração de Deus. O Senhor conhece a fidelidade de cada um de nós e a infidelidade também. Confie em Deus e lembre-se de sua recompensa celestial. No capítulo 22, do mesmo livro que nós lemos, 3 versículos, 14, 15 e 16. Não, Apocalipse 22, 12 a 14. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não é obras de salvação, não. É obras feitas pela fé, concedida pela graça de Deus, aquilo que testemunhamos, aquilo que falamos, aquilo que glorificamos o reino de Deus, os princípios de Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, a primeira letra do alfabeto grego e a última, né? O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, felizes. O Salmo 40 diz lá: bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Permaneçamos fiéis e prontos para a volta de Cristo, no arrebatamento da sua igreja. O Senhor conhece o momento
certo de vir, nós não sabemos, mas pode ser a qualquer momento. Muitas coisas acontecem na internet, eu fico às vezes lendo, as liberdades que existem no mundo, os chips que está aparecendo, pessoas aceitando. Será que é? Analisa. As coisas vêm caladamente, e é momento de nós vivermos e termos discernimento dos dias que estamos vivendo. Discernimento e leitura da palavra de Deus. Porque nós ouvimos e vemos muitas coisas boas pela televisão, pela internet, pelo Facebook e tantas outras coisas. Mas existe engano, mentira, doutrinas de sinagoga de Satanás. Às vezes escrevo algo no Facebook. Lá no History. Uma pessoa lá do Afeganistão leu o que eu escrevi. O nome dele é Jo não sei o que lá. Irmãos, Afeganistão. Olha a responsabilidade como cristão de transmitir alguma coisa que o Senhor nos deu em verdade para este mundo. O Senhor conhece, Ele conhece o que está sendo escrito, se é verdade ou não. Vamos prestar contas daquilo que estamos desfazendo ou desconstruindo em vidas. Permaneçamos fiéis e prontos para a volta de Cristo, porque Ele está pronto. Em João 10, 14, 16, é um versículo maravilhoso, né, de Jesus. João 10, 14, 16, tão conhecido. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas. O Senhor conhece você como ovelha dele. E elas conhecem a mim. Olha, um relacionamento recíproco. Jesus me conhece e eu tenho conhecimento dele. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus conhece o seu rebanho, ao redor de todo mundo. É esse rebanho que Ele vai buscar. Ele conhece a cada um. Somos o rebanho, somos a igreja do Senhor, cada um pessoalmente, ou em cada localidade. E sejamos. Lá no versículo de Apocalipse 22, 12 e 14 que eu li, aqueles que lavam, né, lá diz as suas vestiduras, são aqueles que procuram se purificar de um estilo de vida pecaminoso. Deus nos salvou do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de mim, minha separação. Eles se esforçam diariamente para permanecer fiéis e prontos para a volta de Jesus. Somos um rebanho, somos a igreja do Senhor. Meus queridos irmãos, e que sejamos conhecidos por Ele, que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, possa ser conhecido pelo Senhor, e que se ainda tem alguém aqui nesta noite que não deu a oportunidade de conhecer este Deus, passa a conhecer este Deus, porque Ele te conhece. Conheçamos, caminhamos e prossigamos
conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa, né? Está próxima. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. E louvemos o Senhor, porque o Senhor conhece o meu coração e conhece o seu coração. Ele conhece as suas necessidades, o quanto você precisa dele, o quanto o Espírito Santo toque no seu coração. Muitas das vezes nós negligenciamos o toque do Espírito, mas ele está sempre batendo. Jesus disse que estou à porta e bato, não é assim que diz a palavra? Eis que estou à porta e bato, mas se alguém abrir o coração, eu entrarei e cearei com ele. Como o Senhor conhece o desejo do nosso coração, da fome que nós temos, o ser humano tem fome de Deus. Ele vai ser saciado quando esse Deus entrar nele, quando o Espírito Santo habitar nele, quando Jesus o salvar. Vai ser um banquete. E no arrebatamento da igreja nós estaremos no banquete com o Senhor, na ceia das bodas do Cordeiro. Nós já temos este conhecimento de Deus através da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde como igreja, e que sejamos cada dia conhecidos por Ele. Aleluia, amém.